Händen deine Liebe, halte mich fest, deines Wortes heller Schein. Halte mich fest, lass mich atmen deine Güte, halte mich fest, dann kann ich in dir geborgen sein. Wenn an manchen Tagen die Flügel meine Träume hängen schwer, dann komm ich zu dir, mein Vater, Herr, ich brauche dich so sehr. Halte mich fest, mit den Händen deine Liebe, halte mich fest, deines Wortes heller Schein. Halte mich fest, lass mich atmen deine Güte, halte mich fest, dann kann ich in dir geborgen sein. Von dir lernen möchte ich, was Leben heißt an jedem Tag. Und ich wünsche mir dies eine, dass ich bei dir bleiben mag. Halte mich fest, mit den Händen deine Liebe, halte mich fest, deines Wortes heller Schein. Halte mich fest, lass mich atmen deine Güte, halte mich fest, dann kann ich in dir geborgen sein. Bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais. Eu sou o pastor Jefferson Rusch, pastor na Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Feliz, e você está participando conosco de mais um momento de celebração. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso culto de terceiro domingo após Pentecostes. Que bom podermos celebrar em conjunto, mesmo sendo eu na minha casa e você na sua casa. Mas nós temos um lema aqui na paróquia: todos nós com Deus. Que possamos celebrar com o nosso Senhor e também encontrar nele força, amparo e sabedoria. Assim disse Jesus Cristo: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Por isso nos reunimos nesta manhã de culto em nome do nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantamos o hino do nosso inário, número 413 do HPD 2. Senhor, se tu me chamas. Hino número 413. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, responda, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, responda, eis-me aqui. Profetas te seguirão e ouvirão tua voz. Andaram mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos tu firmaste, sustentando seu rigor. Profeta, tu me chamas, e Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu
chegamos ao culto, Deus deseja nos cumprimentar, nos abraçar, nos acolher. E a acolhida de Deus, nesta manhã de hoje, vem através das palavras do livro de Romanos, capítulo 15, versículos 5 e 6, palavras das senhas diárias para este domingo. Lá está escrito o seguinte: que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês, todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Deus quer de todos nós é união, é esforço uns pelos outros. Hoje o tema do nosso culto será sobre um profeta, o profeta Jeremias, a sua história, a sua caminhada e também o seu sofrimento diante da pregação da palavra, do seguimento ao Senhor. O que Deus quer de nós é que estejamos juntos uns aos outros, e isso nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil estar ao lado das pessoas que sofrem. Nós podemos ser perseguidos, desestimulados, rejeitados por causa disso. Mas é o ensinamento que Jesus nos deixou. Vivermos como se fôssemos irmãos. Hoje, então, o tema do nosso culto é quando a gente sofre por seguir a Jesus. Cada um de vocês que talvez já tenha corrigido uma criança, sabe como funciona o fazer o certo e sofrer por causa disso. Quando a gente tem um filho, um sobrinho, um neto, e a gente corrige essa criança, a gente se sente muito mal, mas a gente sabe que está fazendo o que é certo. Às vezes também, carregar a cruz de Cristo pode nos deixar cansados, pode nos deixar fatigados, mas a gente sabe que é o certo e que o mundo precisa dessa luz que vem de Cristo Jesus, a palavra que vem de Deus. Vamos pedir que o Senhor nos dê essa palavra que nos incentive, através da história do profeta Jeremias, a também sermos luz, a vencermos os obstáculos desse mundo e a pregarmos a sua palavra? Oremos. Senhor nosso Deus, neste momento iremos escutar a Tua palavra e o Teu ensinamento e pedimos que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Dá, Senhor, que através da Tua palavra nesta manhã de hoje nós possamos ser animados também nos momentos de dificuldade no seguimento. Que possamos ser perseverantes através da força que a Tua fé nos dá, para continuarmos a testemunhar o Evangelho, pregar a Tua palavra, estar ao lado de quem sofre neste mundo. Bondoso Deus e Pai, nos anima e fortalece através dessa pregação e da leitura bíblica, para que, ao exemplo do profeta Jeremias, nós possamos levar a Tua palavra, testemunhar o Teu Evangelho, depois de Cristo, ao mundo inteiro, assim como Jeremias fez como profeta. Isso te pedimos em nome de Jesus Cristo, quando juntos dizemos Amém. A palavra de Deus, ela quer ser luz que nos ilumina. E por nós recebermos essa palavra, também glorificamos ao nosso Senhor. Por isso cantamos, glorificado seja o Teu nome. Glorificado seja Teu nome, glorificado seja Teu nome, aleluia, 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 glória a Jesus, glorificado seja Teu nome, glorificado seja Teu nome.
Prezada comunidade, a leitura dessa manhã vem do livro do profeta Jeremias, mas não é uma profecia, e sim um lamento, uma queixa do profeta de como é árdua a sua tarefa. Ela também nos mostra que, inclusive, grandes personagens da Sagrada Escritura precisaram de força e encontraram resistência do semelhante na pregação da palavra. O mundo muitas vezes rejeita o que é de Deus, mas nós não devemos perder a fé e a esperança. O lamento do profeta Jeremias está no capítulo 20 do seu livro, versículos 7 a 13, qual passamos a ler. Jeremias, capítulo 20, versículos 7 a 13. E lá está escrito assim: Ó Senhor Deus, tu me enganaste, e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu, e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho que gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando. Há terror por todos os lados. E dizem, acusem Jeremias. Vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem, talvez ele caia numa armadilha, então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor, estás comigo, e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, ó Senhor Todo-Poderoso, com justiça tu nos pões à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, pois ele livra os pobres do poder dos maus. Até aqui o lamento do profeta Jeremias, palavras que também calam em nosso coração. Também muitas vezes quando vemos o mundo e por onde ele caminha, nós também só vemos destruição, só vemos violência. E temos que falar que esse caminho não é de salvação, mesmo que não sejamos ouvidos. Vamos aclamar esta palavra em nosso coração, cantando Aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um e cada uma de vocês. Hoje nós temos um texto diferente, uma queixa, um lamento. Em tempos onde a moda é não se queixar de Deus, mas sim dizer: eu tenho um Deus grande, eu ganho muitas bênçãos, eu recebo muitos milagres. Hoje em dia, as pessoas querem um Deus glorioso e querem manifestar também aos outros que esse Deus caminha ao lado delas. Mas o texto dessa manhã mostra um profeta, um dos maiores profetas de Israel,
se queixando da sua tarefa, se queixando de Deus, se queixando do que ele teve de fazer ou tinha de falar em nome do Senhor. É algo bem diferente do que nós vemos nos dias atuais. Porém, é a realidade. Muitas vezes nossa tarefa como cristãos é árdua, é um fardo, e se a gente leva ela a sério, sim, às vezes ela nos traz peso e queixas e lamentos. Nos dias de hoje, nós vemos muito nas mídias agora, inclusive nesse tempo em que estamos vivendo, o Deus glorioso sendo pregado. Esse Deus que faz só com que a vida das pessoas seja boa. Isso é uma grande ilusão também. Não quer dizer que Deus não nos dá bênçãos. Semana passada nós celebramos o culto de ação de graças. Falamos dessas bênçãos. Mas não só disso vive o cristão. O cristão também precisa entender qual é a sua tarefa e que essa tarefa exige esforço, compromisso e muitas vezes não gera retribuição nem alegria por parte do mundo. Pelo contrário, às vezes o mundo não quer ouvir em que rumo caminha. Quando a gente não prega a palavra de Deus em todo momento, tanto nas bênçãos quanto nas provações, a gente esconde uma parte. Mas essa parte sempre vai acabar vindo à tona. Quando a gente só fala das bênçãos e das alegrias que recebe durante a nossa vida de cristão, é como alguém que recebe uma visita e não teve tempo de lavar a louça. Então, a visita sendo inesperada e a sujeira estando ali aparente, essa pessoa pega um pano limpo, uma toalha bem bonita e joga por cima daquela louça suja, em cima da mesa do jantar. Então pronto, está bonito uma mesa com um pano vistoso, bem arrumado, mas por baixo lá continua o que vai precisar ser lavado, o que vai precisar ser visto depois. O profeta Jeremias nada mais é do que sincero. Assim como ele pregou a palavra, assim como ele falou a palavra de Deus, assim também ele foi sincero diante do Senhor sobre o quanto essa palavra pesava. Assim também a palavra de Deus foi pesada para Jesus Cristo, que enfrentou a morte por pregar o Evangelho. Nós estamos há poucos dias de celebrar o dia de São João. Para João Batista, a palavra de Deus, a sua pregação, resultou na sua decapitação. Ele foi preso, decapitado, morto, por causa do que pregou, porque ele falou a altos governantes, a Herodes, pregou contra a sua conduta. Falar do mundo nem sempre é fácil e dizer que estamos indo no caminho errado, muitas vezes causa nas outras pessoas um asco. Elas não querem ouvir que o mundo anda por um caminho que não é correto. Elas não querem ouvir quando a palavra de Deus é um pouco mais firme. Mas quem é cristão deve glorificar e exaltar ao Senhor por todas as bênçãos, mas deve também corrigir o erro e mostrar a maneira certa de viver, mesmo que isso nem sempre seja bom de ouvir. O profeta Jeremias, ele teve uma vida de bastante perseguições e provações. Ele foi perseguido, ele sofreu um atentado, ele foi processado, ele foi espancado, preso, jogado numa cisterna, trancado, sequestrado, levado para o Egito, tudo por causa que o que ele falava não era só o que agradava a todos, nem os governantes, nem ao povo, nem aos líderes judeus. O profeta Jeremias trouxe a mensagem de Deus como deve ser, com evangelho, mas também com lei. Assim nós devemos viver a nossa vida. Assim nós devemos também falar da palavra de Deus, exaltando o que ele faz de glorioso, mas também
trazendo a sua lei, trazendo o que ele nos instiga e muitas vezes condenando o que é errado. Seguir a Deus não é só vitória, mas é também o certo. Quando a gente faz o que é certo, mais tarde também isso é visto. Tivemos 2 exemplos no culto de hoje, né? O exemplo daquela pessoa que tapa a sujeira com o pano, o exemplo daquele que corrige o seu filho. Qual dos exemplos é certo? O que tapou a sujeira com o pano teve uma hora de visita muito bonita, mostrou que estava tudo muito bonito. Aquele que corrigiu o filho saiu com o coração apertado, vendo o choro daquele que ama. Mas quem no futuro colherá uma boa colheita? Cada um de nós pode pensar. Que a gente também saiba viver assim na nossa vida. E eu vou lançar um desafio. Que você estude um pouquinho sobre o profeta Jeremias. Atualmente na cristandade, a gente não aprende ou a gente não se debruça sobre esses personagens. Então pegue o livro de Jeremias, procure lá achar onde ele foi perseguido, procure ver onde ele sofreu um atentado, procure encontrar onde ele foi processado, onde ele foi preso, espancado. Procure a história de quando ele foi trancado numa cisterna ou sequestrado e levado para o Egito. Procure essas histórias. Também elas te darão força para que você testemunhe o Senhor onde quer que esteja, assim como fez o profeta Jeremias. E se um dia você precisar chegar aos ouvidos do Senhor e se queixar e se lamentar, faça. Nem só de agradecimento vive o cristão, mas também da cruz que Cristo deixou nesse mundo. Amém. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do seu ser, quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas pedem meu pão, e compartilho com meu irmão. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Vamos responder às palavras da pregação com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Temos agora os nossos avisos. Nós permanecemos no mês de junho com nossas atividades virtuais.
Lembrando de forma muito especial que agora todas as nossas atividades estão na página da paróquia no Facebook. Então ali temos momentos de meditação da juventude evangélica, temos os encontros do culto infantil, temos os cultos dominicais, hinos do nosso coral, também outros hinos, mensagens, reflexões, para que a gente possa refletir. Encontros da Oase, encontros da Aleluia, encontros do grupo de casal, é muito material que a gente possa acessar lá também e ter os nossos momentos de reflexão. Acesse Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Feliz no Facebook e tenha esses materiais também como força e testemunho de fé. Cantemos agora o nosso último hino, depois a nossa oração final. O hino Bênção da Irlanda. Na estrada, com os hinos juntos, com o vento sempre a teu favor. Tem a garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, segure bem na sua mão, vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para o céu. Sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. derramar o nosso coração diante de Deus. Quem escutou o programa de rádio hoje de manhã deve ter visto que este foi o tema, né? Salmo 62, derramai o vosso coração diante de Deus, Ele é o nosso refúgio. Vamos fazer isso na nossa oração final, oração de intercessão, e vamos pedir que Deus receba o que há no nosso coração nas palavras que vamos proferir a Ele. Oremos. Senhor nosso Deus, primeiramente te agradecemos pelo culto de hoje, por podermos nos espelhar no profeta Jeremias
e recebermos também do exemplo dele força para o nosso testemunho. Temos muito a te pedir, Senhor, te pedimos por nossas famílias, te pedimos por todos aqueles que sofrem nesse mundo, pedimos por aqueles que testemunham a tua palavra diante dos seres humanos e nem sempre recebem atenção, mas muitas vezes menosprezo e perseguição. Olha, bondoso Deus e Pai, pelas nossas igrejas, comunidades, para que elas possam testemunhar o teu evangelho também de formas diferentes nesse tempo em que vivemos. Olha, e sempre reiteramos pelos profissionais da saúde, por nossos governantes. Conduze eles, Senhor, para que eles tenham sabedoria, força, fé. E pedimos, bondoso Deus e Pai, olhe por cada um de nós, para que o nosso testemunho seja correto, onde quer que estejamos. Isso pedimos em nome de Jesus Cristo, quando juntos oramos, como Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda as suas mãos para receber a bênção do nosso Deus. Que o bondoso Deus vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, um abençoado domingo e que a gente possa testemunhar o Senhor onde quer que estejamos, da forma mais sincera possível. Amém.